Muito boa tarde. Fala, Ai, que dia cheio de prenúncio de esperança. Prazerzaço estar com vocês. Prazer, Paty, estar contigo mais uma vez. Boa tarde para você aí de casa. É Boa ótimo tarde, estar Paty. aqui. Sua autoestima baixou, você voltou para nos visitar? É o último dia, né, que a gente vem Fechar fazer a um semana. passeio por aqui desse primeiro bimestre Né? de programas ao vivo. E eu não sei o que acontece, que quando tem temas assim parecidos com esse, ou quando elas sabem que eu vou estar aqui no programa, Aí elas vem me o quê? colocam nesses temas. Filhos. Casamento, Mas a gente- comunicação. A gente está nessa vibe agora. É. Todo Tem um mundo, né? especialista e tem a pessoa que vai fazer a consulta. Entendi. Não, Hoje é meu verdade. dia, seu e seu, É né? Porque a nosso. gente tá ali na pré-adolescência, na Estamos adolescência. E aí, como é que é lá na sua casa? Fácil? Deixa eu falar que está chegando numa fase que está ficando cada vez mais complicado. Socorro. As reuniões em família têm sido um pouquinho diferentes e até mesmo eu e a Eliane, a gente já tem sentado para conversar um pouco mais sobre essa questão da pré-adolescência, adolescência, porque olha, não é fácil não, viu, gente? É, eu fico olhando assim, ai filhinha, que saudade daquele tempo que você falava e eu não entendia nada. Por quê? Por Que agora eu quê? Por entendo. quê? Por Agora quê? eu sei o que ela tá falando. E é bom que tem o pastor aqui, porque a gente pensava, né? Assim que nasceu nosso filho, minha esposa até falava, não, Jesus vai voltar antes dele entrar na adolescência. Chegou a Não, adolescência. E se Já você chegou tá a em tribulação, casa... já chegaram as pragas. né? E eu fico pensando assim, porque a gente vem de uma geração e que era eu mando e você obedece. Acho que você em casa que está assistindo a gente, que é avó, que está vendo aí seu neto, seu pré-adolescente aí nesse processo, sua filha, seu filho, como é que lida agora com esse tipo de criança que tem o telefone na mão, o YouTube, que está lá com Jogos, tudo disponível, e você fala, não, desliga, vamos fazer a tarefa. Hum. Ah, mãe, e daí? Lá em casa é essa a frase do Vem daquela- paulistinha carioca. E daí? E daí? Qual é o problema? E já vem daquela dose forte de... Como é que é? Ah, fugiu aquela substância que os jogos trazem. Dopamina. Dopamina. Vem daquela dose forte de dopamina, tem que cortar essa dose para poder entrar nos estudos, que é um negócio que já vai... Fora Chato, que é um né? negócio sem fim. E essa fase, essa era da alta performance, que todo mundo tem que performar, e as crianças deixando de ser criança e tal. Essa semana rolou um case lá, que daqui a pouco eu vou falar. Opa! Mas a gente tem Olha. alguém para nos ajudar. Ufa! Temos ela que eu sou fã, Fernanda Lee. Ela fala sobre disciplina positiva, filosofia da disciplina positiva. É referência aqui no Brasil para esse aspecto. Eu sou fã e nos meus estudos lá eu a encontrei e estou sempre ligadinha nos rios que ela coloca. Choro de rir, que eu falo, ela tá aqui em casa? Ela tá vendo eu mandar o Bruninho estudar e ele dizendo que não, arrumar o quarto, tomar banho, ixi, Mas tem tantas mais que coisas. isso, né? Que legal. Muito Legal. bom. Temos por aqui também no nosso Entre Família de hoje o hashtag. Luquinhas, o que você traz de bom pra gente hoje, amigão? Voltou, seja bem-vindo de volta, Lucas. Muito bom estar de volta, vir juntinho com vocês, só umas gravações por aí, mas sempre muito bom estar de volta com vocês, com você também de casa, sempre é um prazer. Boa tarde para vocês. Galera, eu tenho uma notícia hoje que é o seguinte, foi feita uma pesquisa para estudar um pouco sobre a saúde mental da população em diferentes países. 71 países participaram e o Brasil ficou em quarto lugar. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes dessa pesquisa. E tem algo a mais que eu quero mostrar para vocês, eu acho que vocês vão curtir bastante. Você de casa, vocês meus amigos. Vai ser legal poder compartilhar o que aconteceu por aí pelas redes sociais. Meio que passou desapercebido por aí, mas não passou desapercebido. Daqui a pouquinho eu vou trazer e poder compartilhar com você. será? O que será? Fiquei curioso, hein? Queria dizer que a Josimara é mais legal. Ela vai pelo menos até a metade. Eu sei o que é isso aí. Muito Vamos lá. bom. A gente vai pro intervalo rapidinho e volta já. De volta por aqui no seu Entre Família e o assunto de hoje promete e muito, viu? Você que é pai de adolescente, pai e mãe, né? Os pais ou os avós, que ao mesmo tempo são pais também aí desses adolescentes, e tios, tias, professores também vão poder participar bastante com a gente também. hoje, né? Acho que os Interagem. exemplos hoje não vão faltar, a gente vai ter que ser segurado, né? Porque todos nós estamos numa fase aqui de filhos, ou na adolescência ou na pré-adolescência, né? Que é o meu caso e o seu. Mas o pastor tem os dois casos ali, né? Ah, não, só adolescente. A Alicia está na Na pré também. pré-full, adolescência, e a Ayla está no pico da infância, né?
Tem a pergunta Não, também. minha casa é um case hormonal interessante. Tem a nossa pergunta do dia. Como você equilibra as cobranças e as expectativas em relação aos filhos, né? A gente vai falar sobre o tema dessa cobrança, né? Como é que a gente torna esse momento mais leve? É bem difícil para a gente que vem de outra geração, que não tem essa de ficar negociando com o filho. É assim, pronto, e acabou. E aí? Como é que a gente faz um meio termo para também não deixar permissivo demais todos Porque esses às aspectos? vezes na nossa cabeça vem, não, eu fui criado desse jeito. E deu certo. E deu certo, e acho que Será? essa forma que estão trazendo aí, eu acho que é muito, como a gente costuma dizer, Nutella, né? É muito Nutella, eu acho que não tem nada a ver, vai fazer. E aí, será? O que você acha, hein? Manda pra gente aí sua interação, WhatsApp 12983150249. Ou o QR Code que aparece aqui no cantinho da tela, aproxima a câmera do celular, vai aparecer uma mensagem, você aperta nela, já vai direto pro nosso WhatsApp e manda aí a sua interação pra gente também, tá bom? Importante é ter você participando e interagindo com a gente. Sei que vão aparecer alguns anônimos aí também, né? Aproveitar. Eu tenho um primo, tenho um amigo, tem uns amigos que matam planta, tem uns amigos que dão banho no cachorro de mangueira. A gente tá cheio de amigos. Não é? E tem aqueles que nem banho no cachorro dão, né? Mas manda sua pergunta. Tem os que usam shampoo 10 em 1, tem muita coisa que está acontecendo por aí entre os nossos amigos aqui. E a gente vai mandando tudo para o especialista. Mas eu queria também, posso aumentar a pergunta de novo, Binal? Vamos, por favor. Fala o que você está fazendo também, porque às vezes manda pergunta, mas você fala assim, eu fiz isso aqui e deu certo. Manda aí também, porque isso é muito bom. Verdade. Momento do nosso hashtag. Roda a vinheta e Luquinhas chega por aí. Bora então para a primeira notícia de hoje, que é o seguinte, pessoal. O Brasil ele ficou numa posição nada confortante numa pesquisa que mapeia a qualidade da saúde mental ao redor do mundo. 71 países eles participaram dessa pesquisa e o Brasil ele ficou em 4º lugar. Foi mapeado, foi feita a questão das perguntas ali, tentando entender o porquê de tudo isso, e o Brasil ficou em 4º lugar. Eu tenho até aqui alguns dados dos países que participaram. O Brasil, olha só, ele só superou a África do Sul, o Reino Unido e também o Uzbequistão. E dentre os países que participaram, que ficaram melhor, toda a América Latina ficou bem. Apenas o Brasil foi na contramão de tudo isso. Ficou entre os 10 melhores. A gente vê um pouco da contramão. Agora, o Instituto considera também o que é saúde mental, que não é necessariamente a alegria ou a tristeza. Lendo um pouquinho sobre isso e podendo compartilhar com você, ele tem como apoio as impressões de um indivíduo sobre como está a saúde mental, impactando principalmente a sua habilidade de funcionar no contexto da vida. Isso segundo o critério da própria pesquisa. Essa pesquisa foi feita recentemente, ela foi divulgada e agora eu trago para poder compartilhar com você. Então, só lembrando, 71 países foram feitos, logicamente, esse estudo, e o Brasil ocupando aí o 4º lugar quando se trata sobre saúde mental. A gente acende novamente um alerta, né? 4º lugar decrescente. Exatamente. Ou seja, a gente só ganha de 3. Mas é interessante a gente pensar na abordagem da pesquisa, né? Uma coisa é sobre um diagnóstico de saúde mental, que não dá para fazer uma pesquisa assim com tanta facilidade, e outra é a percepção, que eu acho que foi o que a pesquisa pegou, né? A percepção que a pessoa tem da própria saúde mental. E é interessante pensar em percepções, né? Porque você faz a mesma pesquisa daqui uns 6 meses e a percepção que as pessoas têm pode ser outra, né? Verdade. Mas a gente não pode negar, a gente está vivendo um coquetel de fenômenos psicossociais interessantes. E até interessante como o Brasil, ele sempre se destaca nessa questão, né, da saúde emocional. E é esse mesmo brasileiro que vai se considerar o povo mais feliz do mundo. Não é? Porque essa semana a gente estava falando 21º lugar em felicidade. Ou seja, a gente está ganhando de muita gente. Aí você pergunta assim, você é mentalmente saudável? Não. Então essa sua felicidade aí é um êxtase. Olha só, e o brasileiro, ele diz verdade. Que, até continuando aqui, seguindo um pouco do que a gente já colocou, que a gente já comentou por aqui, o brasileiro, então, ele se diz entre os que mais diz sentir estresse e dificuldade com a parte mental de sua saúde. Ele vai na contramão, como eu estava comentando com vocês, de alguns países aqui da América Latina. Então, a gente pega esses recortes também e vem trazendo pesquisas realizadas recentemente para poder entender sobre isso. Mas foi muito bem colocado o que o senhor trouxe aqui hoje, pastor. Muito legal. Eu não acho que a gente está tão bem assim, porque só pensar nos panoramas do mundo, e o mundo virou uma fábrica de ansiedade, de depressão.
E há estruturas produzindo isso o tempo todo, né? E é interessante a gente pensar também que nós nos tornamos o país mais cristão do planeta. Então, alguma coisa não está batendo nessa perspectiva cultural de cristianismo que está longe do cristianismo vivido na sua raiz, porque a gente se torna cada vez um país mais evangélico e cada vez mais triste. Há que se pensar seriamente sobre isso. A gente segue trazendo esses estudos, né, para poder compartilhar com vocês, entendendo e poder mostrar para você também de casa. E agora, ficando de olho, logicamente, nas pesquisas, em tudo que é divulgado, tem outras coisas que acontecem também pelas redes sociais. E, particularmente, eu sempre estou ali também olhando, vendo o que está acontecendo. E, recentemente, passou uma postagem por ali em uma página chamada Eu na Vida Adventista. Passou, o pessoal comentou, inclusive até quem me alertou sobre ela também foi o nosso assistente aqui de estúdio, o Thiago. Falou, Lucas, olha só que legal isso daqui, ó. Ele até falou para fazer a mãozinha aqui, porque sabe que vem coisa legal por aí. Mas um dos nossos integrantes aqui, não só apenas apresentador, tem um outro programa também aqui na nossa grade de programação da TV Novo Tempo, mas agora também está sendo ilustrado por aí em algumas lições da Escola Sabatina. Vou pedir até para colocar na tela caso você não conseguiu por aí acompanhar, mas eu trago para você também de casa aqui, ó. Essa é a ilustração de uma das lições da Escola Sabatina e acharam muita semelhança. E não foi só a página, os seguidores da página lembraram e mandaram para lá. Peraí, é o pastor Aleixo ou não? Como ele está aqui, eu já vou até estender a pergunta. Pastora, é isso mesmo? Você serviu de inspiração aqui? É você, não é? O que dizer? Cara, a lição 8 da Escola Sabatina teve como coincidência o sábado, o dia do meu aniversário. Então, para cada um, feliz aniversário, teve 450 TV ali na... Eu queria mandar um meu salve pessoal lá da CPB, da Arte, da Casa Publicadora Brasileira, dizendo que o meu Pix é o meu celular, tá bom? Para mandar meu direito de imagem. Fizeram ali. Mas o que eu acho muito interessante, Lucas, é que tem algumas guerras acontecendo no mundo, tem um monte de problemas climáticos e tal, e aí a notícia sou eu aí, na frente da... de casa. Tá aqui com a gente todos né? os dias. Sexta-feira é um dia mais leve, né? A gente tá com a gente todos os dias. Vai passar desapercebido? É prata da casa, não vamos falar sobre isso? Claro que não. Porque é o seguinte... A gente tem piada interna também, né? Ontem a gente falou que tem várias coisas que dão pra ir pra essa rede social aí que tá ligadinha, algumas né, gente? resenhas aí. E aí tem gente que acha que não parece com o Daniel Lide, que eu sou tão parecido com o cara da lição quanto você é do Daniel Lide. Não vem, pastor. Irmão gêmeo do Daniel Lide. Irmão gêmeo do Daniel Lide. Não, o foco é o senhor hoje, tá bom? Vai, Lucas, continua. É outro dia, é outra pauta, outra discussão qualquer dia. Compõe também, Lucas, ou não? Oi? Compõe também, não? Texto. Só texto. Autoria. Essa montagem, Lucas, texto. vai Verdade. chegar. Essa vai chegar. Tá bom, então. Menino Eu tava gêmeo aqui olhando. também. Né? E eu fiquei aqui só olhando os comentários aqui, porque tem muita gente na página que falou, realmente parece, mandou um abraço pro senhor, falou da sua participação aqui no programa também. Então agradecer os comentários, vocês estão sempre de olho também aqui no Entre Família e mandando também conteúdo pra página. Então, futuramente, aguarde um pouco mais de conteúdo sobre até o nosso programa também na página Eu na Vida Adventista. Um abraço pro criador e o pessoal que cuida da página. Pessoal, o seguinte, vocês estavam falando um pouco sobre o tema de hoje, agora no começo do programa, estava aqui pensando, eu quero dizer que eu vou me despedir agora, deste momento, porque eu vou para um outro lugar conversar com uma galera para falar também sobre essa questão lá em casa, como é que funciona dentro de casa, algumas cobranças, o que eles acham sobre isso? É uma galinha super legal, um time super legal, mas daqui a pouquinho eu volto, é coisa rápida. Vou voltar, não vou estar aqui no estúdio, um lugar diferente, só aguardar, daqui a pouquinho eu tô de volta então, tá bom? Sucesso, Lucas. A gente se vê daqui a pouco, viu? Eu guardei essa, Um abraço pra família. Já viu, né? Ele vai falar com a galerinha dele, adolescente. Só que não, né, Lucas? Já passou dessa fase. Não, pior que não, né? Até 27? Não, passou. Passou? Não sei, Agora eu tô não, segurando a informação, tô segurando. Passando. Vou levantar porque eu vou receber ela, Fernanda Lee. Um prazer enorme recebê-la novamente. Como é bom estar aqui. Muito bom. Agora na casa nova. A última vez era a Suza que estava aqui. Agora a gente tem o pastor Aleixo, que você não conhece. Prazer, o Abinal Fernanda. Júnior, Prazer nosso novo recebê-la, apresentador. E eu tô aqui emprestada e coincidiu. E eu fiquei muito feliz. Falei, Maíra. Aí a Maíra falou assim, tem a Fernanda ali. Eu falei, então me põe nessa pauta. Que bom que a gente se reencontrou. Muito bom ter você aqui. Fernanda Lee, vamos ao Pois currículo é, né? dela aí, Fernanda Abinal. Lee, Você que é, com a voz de atualmente locutora. ministra certificações, né, do Lead Training em disciplina positiva, não é mesmo? Ela que também cuida da parte de
Aqui, ó, também, né, atua como Master Training, consultoria e encorajamento. Isso E, mesmo. gente, é Nossa, extenso que demais o currículo dela aqui, ó. que Mestre em currículo. educação. Além com dificuldade. Não. Vamos Mãe. assim, simplificar. Eu sou mãe. Sou mãe, o meu filho tem 18, a minha filha tem 16. Aprendeu na prática. Muito na prática, mas a gente precisa ter um caminho. E eu Certo. encontrei na disciplina positiva a firmeza e a gentileza, e aí eu vi que estava funcionando em casa e decidi trazer isso para o Brasil e Portugal. Então, eu sou pioneira em multiplicar a disciplina positiva em língua portuguesa. E daí descobri, da Lynn Lott, esse programa de encorajamento que é nós nos encorajarmos, né? Viver a vida com coragem e ensinar os nossos filhos e as outras pessoas a viver com coragem, porque está faltando, né? Verdade. Muita coragem. Então, é isso. Esse é o programa de encorajamento, é aprender a recriar nossa criança interior. Muito bom. Muito legal, muito legal. E a gente está falando hoje desse cuidado que a gente tem de cobrar excessivamente. Dá para identificar o momento em que a gente passa do limite? Eu vou fazer uma pergunta dupla, tá bom? Vamos lá. A gente consegue identificar, assim, olha, e tem algum marcador, indicador, fala, você vai até aqui, depois não vai? Porque pais cobram. Uhum. Então, e o que faz com que a gente tenha essa inclinação para cobrar? Nossa, são duas perguntas densas. Ainda bem que a gente tem bastante tempo hoje e vamos tentar aprender na prática, porque todos nós temos filhos, ou temos um sobrinho querido, ou às vezes quem está assistindo tem um netinho e já passou, né? Já criou seus filhos e agora está criando netinho. O que está acontecendo é que realmente tem muita pressão. Nós, pais, temos muito mais informação do que os nossos pais tinham na época que nós estávamos crescendo. Então, hoje, essa informação faz com que nos sintamos, assim, pressionados a performar. O meu filho tem que saber escrever aos 4, ele já tem que saber o que quer aos 13 e aos 18 tem que entrar numa faculdade que eu quero, que eu acho que vai ser bom para ele, ou então já ter, assim, uma profissão já definida. Os jovens, por outro lado, estão com acesso às redes sociais, olhando outros jovens tendo sucesso, só que olhamos apenas aqueles que estão tendo sucesso. Então, achamos, por comparação, que eu não tenho sucesso nenhum. Então, a cobrança vem tanto dos pais, dos adultos, dos professores, quanto a pressão interna de que eu preciso performar e ter uma conta na rede social, já com milhares de seguidores. Que publiquem minhas performances. Isso, a idade de 14 anos. Então, estamos realmente passando por uma pressão excessiva. Isso quer dizer que os pais não precisam ter nenhum tipo de expectativa? Claro que não. A expectativa ela é muito necessária. Só que aí a gente precisa dosar. E eu acho que vamos passar hoje o programa tentando encontrar esse limiar de uma forma bem prática, que eu acho que é isso que as pessoas querem, né? Saírem daqui, o que eu faço na prática? Verdade. Então, vamos transformar informação em conhecimento hoje. Como que a gente sabe que está excessiva essa cobrança? Qual que é a diferença entre essa coisa muito aflorada e como que a gente pode abordar alguns assuntos que a gente faz parte, né? Da família, você abordar alguns assuntos, você pedir algumas coisas. Eu costumo falar lá em casa, a sua profissão é estudar. Sua obrigação, a minha é trabalhar, eu tenho as minhas responsabilidades como mãe, como dona de casa, como, né, uma pessoa que trabalha fora. Mas a sua única obrigação é estudar. E se a escola tem uma média X, eu quero que, no mínimo, na prova você tire a média X. Então, eu tenho que cobrar, faz parte. Eu nem estou pedindo um 10, eu estou pedindo um 6. E aí? Sim, então, lá na minha casa, eu falo que a sua única obrigação é descobrir quem você está se tornando. Uau, vou E- embora. Porque é essa reflexão interna que traz o crescimento. Se eu, como mãe, não sei quem eu sou, eu vou procurar no meu filho a minha felicidade. E eu acho que isso é uma cobrança excessiva. Eu não me dei bem na escola, então eu quero que o meu filho se dê bem na escola. Ou outro caso, eu me dei muito bem na escola e eu quero que o meu filho se dê muito bem na escola. Para isso, a gente precisa pensar um pouquinho. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Eu vou trocar aqui como apresentadora. Gostei, Ai, ai, ai. gostei. Vamos pensar juntos. Quando vocês tinham a idade dos seus filhos, como você brincava? Do que você brincava? De escola, de casinha. Esse é um ponto que eu
que até esses dias estava conversando com meu filho, até a gente passando por algumas questões ali, e chegou um momento que ele desabafou com a gente, né, o que ele estava sentindo. E aí eu e minha esposa, até a gente conversou com ele, né, que às vezes a gente acaba se esquecendo de como a gente era quando tinha a idade dele. E aí, voltando no tempo, falei para ele que aquilo que ele estava passando é bem o que eu tinha sentido, e falei até um pouco mais do que eu sentia quando tinha na idade dele. Eu acho que isso deu uma aproximação a mais com ele, até para ele poder entender que o que ele está passando não é só ele que está passando, que eu já passei por aquilo. E outras crianças, falei, na sua fase, na sua idade, várias outras crianças estão passando pelo mesmo que você está passando. Essa questão de identidade não é mais criança, mas também não é um adolescente, não é um jovem, está nessa transição e gera aqueles pensamentos que ninguém me entende e é complicado, né? Mas aí você se conectou num nível muito humano, né? Você olhou para dentro de você e buscou essa criança e se conectou com ela, as necessidades dela, o que era importante para ela naquela idade. E para vocês, o que vocês brincavam? Eu me lembro, me reportando da infância, que a nossa brincadeira era analógica, que é uma diferença muito grande deles, né? Então a gente brincava e as brincadeiras, as brincadeiras envolviam risco de vida, né? Era quase Pois todo. é, isso, seu pai não estava nem aí, sua mãe, né? Estava lá fazendo alguma outra coisa. Exatamente, a gente brincava e nossas brincadeiras eram muito mais com o corpo, né? O carrinho de rolemã, o jogo de bola, era uma brincadeira que envolvia se sujar, se cansar, cansaço. Era analógica, a nossa vida era mais física. E eu acho interessante nessa relação, por exemplo, com as minhas filhas, que eu tenho que insistir para que ela faça uma outra atividade em que ela se mexa um pouco. Mas na cabeça dela, a diversão automaticamente envolve os mesmos aparelhos que ela usou para estudar. Sim. Né? Eu acho que isso é uma diferença muito grande. Né? Então, o estímulo a brincar como criança brinca é um exercício que talvez meus pais não tiveram que fazer. Não. E hoje, porque temos muita informação, o mundo está mais perigoso. Como eu vou deixar o meu filho brincar no prédio lá embaixo sozinho? Escutamos sobre abuso, escutamos sobre sequestros, tantas coisas. Essa informação faz com que travemos e não deixamos a criança brincar. Eu até lembrei que quando eu tinha a idade do meu filho, ele está com 10 para 11 anos, eu de 9 para 10 anos, eu já pegava a bicicleta, uma caixinha de isopor com um sonho que minha mãe fazia e saía no bairro vendendo. Mas hoje a gente não deixa meu filho ir na padaria da esquina para comprar um pão. Sai de dentro do condomínio para ir na padaria da esquina. Mas eu também não deixaria. Né? Eu também não deixaria. Os tempos mudaram, exatamente esse é o ponto. Não dá para educar igual educávamos antigamente, porque os tempos estão mudando. E para você? Olha, para mim, eu brincava de casinha, gostava muito de brincar de casinha, hoje não gosto da vida real de brincar de casinha. Vamos lavar a loucinha. E de escola. Os bebês crescem. E aí eu estava ouvindo você falar inicialmente, né, da pergunta e comecei a me visualizar ali. Eu era uma criança muito estudiosa, eu gostava de estudar. E lá em casa éramos só meninas e a gente se resolvia entre a gente. Eu não tinha uma mãe presente no sentido, senta aqui, filhinho, vamos estudar. Mas ela falava, ó, se tiver alguma necessidade em específico, a gente contrata alguém para poder te ajudar. Em matemática, sempre era muito difícil para a gente. Mas eu me virava muito sozinha com os estudos. Eu não tenho uma recordação de mim com 12 anos, com a minha mãe tendo que perguntar se tem prova ou não tem prova. Hoje eu sento para poder fazer um checklist para saber o que tem, porque senão eu simplesmente esqueci. Então, eu tenho essa dificuldade. Talvez por isso eu esteja tendo uma cobrança mais excessiva nesse momento, porque tem a ver com o perfil dele. Então, a gente está procurando aqui o equilíbrio, né? Nem deixa, assim, seus filhos... Se voltar vivo, tá bom, né? E também nem o oposto. Os pais estão coordenando as brincadeiras dos filhos, os filhos estão entediados, são os pais que têm que resolver, têm que criar por eles. Nem o outro, é buscar o equilíbrio. E nem todas as casas foram assim. Talvez nas casas de quem está escutando agora foi diferente. O que eu estou convidando é olharmos para a nossa infância e pensarmos quais foram as brincadeiras,
que videogame vocês jogavam? Se jogavam algum videogame, eu lembro, era só Atari, eram 2 fitinhas, gente. Só tinha uma fitinha que você tinha que colocar. Tinha que soprar ainda, né? Tirar o pó para ter a conexão. Aí cansava fazer alguma outra coisa. Que programas de televisão você assistia? Hoje, como os jovens assistem televisão, nem assistem mais televisão, os programas, eles são todos customizados para cada pessoa. Você assiste o episódio que você quiser, quantas vezes você quiser. Eu lembro se eu tivesse que assistir Smurfs. Eu tinha que acordar no domingo às 6h30 da manhã, senão eu perdia. É bem isso, né? Antigamente, para assistir um programa de TV, você tinha que ou madrugar ou ficar acordado até mais tarde. Acabou naquele dia, você tinha que esperar o outro dia para poder ver. Hoje não, né? Mas vamos dar uma seguradinha aqui no nosso assunto, que tá bom demais, gente. Não dá nem vontade de chamar o intervalo, viu? Mas a gente precisa chamar aquele intervalo rapidinho. Na volta do intervalo, o Lucas, ele vai estar de volta com a gente, mas junto com a galerinha para trazer algumas questões aí que eles pensam também, para a gente inteirar aqui na nossa conversa também. É rápido e a gente volta já. Estamos de volta e, olha, o nível do intervalo aqui foi na mesma empolgação com que as coisas começaram. E é muito bom, né? E eu fico pensando o que você está pensando aí também. O Lucas fez uma promessa e agora a gente vai se conectar com ele, porque ele foi lá para onde as coisas acontecem também, para trazer a impressão da rua. Lucas, estamos juntos aí. Cadê você? Fala de onde você está falando. Eu tenho alguma dedução aí de onde você está falando, mas eu imagino que seja exatamente Fala, isso. meus amigos, muito boa tarde para vocês, para você também de casa que tá ligadinho aqui no Entre Família. Pessoal, falando em cobrança, o lugar para ter cobrança é aqui dentro, ó, dentro de quadra. Tem competição, tem competição. E fico pensando, é a cobrança do time, do próprio time, é cobrança de técnico, é cobrança da galera que tá ali ó, na arquibancada. E pessoal, falando em cobrança, não sei se vocês curtem muito o esporte, isso aqui acontece bastante, viu? Mas eu vim conversar com uma outra galera, com outro time, que também tem cobrança fora da quadra, mas dentro de casa. Já tô chegando aqui pertinho deles. Pessoal, valeu por estar com a gente, aceitar estar aqui no Entre Família, trocar essa ideia. Eu tava falando pro pessoal de casa, às vezes tem muita cobrança lá dentro, né? Tá na competição, tá em quadra, mas às vezes dentro de casa também. Mas antes de eu começar a trocar essa ideia, conversar, ver se isso acontece ou não, eu vou começar perguntando, escalando aqui, o nome de vocês, pode falar a idade também, tá? Emanuele Guardia e tenho 14 anos. Fechou? Camila Reis, eu tenho 13 anos. Jogando pra cá. Meu nome é Benjamin, eu tenho 13 anos. E você? Eu sou o Lucas e eu tenho 14 anos. Meu xará aqui, pessoal, time forte. Pode chegar mais perto até? Pode ficar mais pertinho aqui? Pessoal, falando sobre cobrança, então, dentro de casa. Vocês percebem que existe cobrança dentro de casa? Isso, os pais de vocês, por alguma coisa, isso acontece ou não? Geralmente acontece em questão de focar nos estudos e em celular, porque eu acho uma coisa importante em questão de preocupação com a saúde envolvendo isso. Sei lá, a gente não fica sem, né? Não acaba não ficando sem, mas eu quero saber de você, como é que funciona lá na sua casa? Normalmente a gente separa, né, o horário de estudar e o horário livre. E é muito importante ter um horário para estudar, porque senão a gente acaba perdendo um foco, tipo, se sempre deixar para depois, a gente fica só no celular e esquece o estudo. E você percebe então que vale a pena ter esse tipo de cobrança ou não? Vale, até porque daí a gente consegue melhorar cada vez mais. Imagina. Deixa eu jogar pra cá então pro time dos garotos aqui, dos moleques. Existe cobrança bem lá dentro da sua casa, você percebe? Seus pais pegam no pé, olha, isso aqui presta um pouquinho mais de atenção, isso acontece ou não? Acontece, né, por causa do celular, do videogame, que a gente acaba perdendo muito tempo, mas eles separam um tempo pro videogame, pros estudos e daí dá tudo certo. Então, pior que o videogame você vai, né? Você não percebe a hora passando, né? É ou não é? E meu xará, diz aí, você então, e na sua casa, como é que funciona? Você percebe algum tipo de cobrança? Quando eu era menor havia muito mais cobrança, mas eu aprendi a como estudar mesmo, minha mãe me ensinou muito, mas até hoje tem um pouquinho de cobrança. Por exemplo, eu fico muito mal e minha mãe também fica muito mal quando eu tiro uma nota abaixo de 8, coisas do tipo. Mas eu já aprendi e eu considero também muito importante essa responsabilidade que a gente tem que desenvolver, porque ao passar dos anos vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, eu acho muito importante. Galera, deixa eu jogar uma outra pergunta aqui pra vocês. Já chegou um tipo de cobrança pra vocês, vocês perceberam, acho que não precisava, vocês conseguiram de alguma maneira dar uma argumentada, trazer mais pra vocês, falar, isso aqui eu consigo
uma flexibilização aqui para eu poder continuar? Quem sabe ter um pouquinho mais de tempo de videogame? Aconteceu com algum de vocês isso aqui? Quer compartilhar com você? Foi o tempo de celular. E eu tenho 1h30 por dia. Só que às vezes dá uma passadinha e eu converso com meus pais e a gente entra em um acordo. E você também já conseguiu dar uma certa argumentada? Ou você, não, beleza, é isso mesmo. Na maioria das vezes é isso. E você percebeu uma certa mudança? Falou, ó, eu tô aqui obedecendo o que meus pais falaram e tá dando resultado. Sim, tá ajudando bastante. Tá vendo? É legal saber um pouquinho da visão deles. E você já conseguiu trocar uma ideia? Ó, eu acho que eu consigo ficar, quem sabe, no videogame um pouquinho mais. Já conseguiu ter um certo diálogo quanto a isso? A gente já conseguiu, né? Porque às vezes a gente adianta as tarefas, estuda mais tempo para a prova e daí dá para ficar mais um tempo no videogame, no celular, né? Consegue terminar o jogo tranquilo. Dá. E você? Eu defini com a minha mãe que toda vez depois do almoço eu tenho 1 hora que eu posso ficar no computador, no celular, que é aquela horinha de preguiça, né? E depois você tem que fazer as tarefas e os trabalhos. Mas eu já tenho esse acordo com a minha mãe estabelecido. Então, com os pais de vocês tudo certo, conversado, vocês veem então, pelo que eu entendi de vocês, que vale a pena. Então tá sendo positivo também. Às vezes a gente quer ficar um pouquinho mais no celular, com certeza, a gente perde o tempo ali e vai embora. Videogame também. Mas pelo que eu entendi, tá tranquilo. Os pais estão com a razão aí. Tá certo. Pessoal, troquei ideia com eles aqui. Eles falam um pouquinho como é que funciona lá dentro de casa com eles e que também acaba ajudando bastante dentro da escola. Às vezes a gente quer um tempinho a mais, mas pelo visto vale demais a pena, né? Pessoal, obrigadão por estar com a gente aqui no Entre Família, compartilhando um pouquinho do dia a dia de vocês. E a gente volta ao vivo agora para o estúdio, porque eu sei que o papo por aí, ele continua. Eu sei que tem o pessoal de casa que vai participar, mandar interação. Volto com vocês. Legal, Luquinhas, muito obrigado. Agora a gente ouviu aqui, Fernanda, eles entendendo perfeitamente que os pais têm a razão, mas na cabecinha deles, como é que funciona? Eles entendem que os pais estão com a razão, mas tem aquele conflitozinho lá dentro também, mesmo assim, não tem? Tem. Existe uma diferença entre cobrança e limites. Cobrança, eu quero que você seja o melhor. É igual o Lucas fez na hora que ele estava mostrando o time. O time, ele precisa ser o melhor, porque numa competição, um ganha e um perde. Certo? Você está competindo para ser o melhor. Lógico que o treinador vai tentar fazer com que eles tenham um treino bem difícil, que eles consigam se superar, vai ter muita cobrança, vai ter pressão, né, psicológica, física, para eles poderem se superar para ganhar. O limite, ele ele precisa ser colocado, mas para que a criança faça o seu melhor. Você dá um formato, né, com o limite. Né? Quando você põe o limite, ela tem uma forma para crescer. Ela tem uma forma para crescer. Eu dou o limite para você do celular, porque celular não é bom ficar com ele do lado da sua cama para você dormir. Então, você vai carregar fora do quarto. Eu dou um limite para você usar o videogame, porque o videogame ele libera muita dopamina e essa dopamina, ela faz com que você se sinta até pior depois que você termina o videogame. Então você precisa ter pausas. Eu não coloco esse limite para limitar você a caber num padrão. Eu coloco o limite para você crescer como pessoa. Então tem uma diferença muito grande entre cobrança e limite. Limite é essencial dentro de casa. E limite é cooperação. Cobrança é competição. Eu entendi ali que as crianças têm noção de tudo isso. O problema é na hora que a coisa está acontecendo, né? Então, a gente coloca lá um alarme para videogame. Ó, vai ser 40 minutos de videogame. Aí, quando tá chegando no finalzinho da partida... Ah, mamãe, mas só mais um pouquinho. Tá bom, eu vou dar uma conta. Ah, mais 5 minutos, ok. Aí... Dei mais 5 minutos. Daí chega no meio do negócio. Ah, mas é que não deu certo, porque agora é online, porque eu não terminei a partida, porque se eu sair agora eu vou perder tudo. Aí vem uma hora e fala assim, então vai perder tudo. Você vai desligar ou você quer que eu desligue? Entendeu? Mas é muito difícil, porque o momento, que você está falando da liberação da dopamina e todo aquele contexto, é um momento que você... Como é que a gente lida na hora da rejeição? Você já fez os combinados, você está dando o limite, você já explicou, porque eles têm consciência. Aquela fala toda ali, eu até falei esses dias, acho que falei no programa, meu filho ligou de 6 anos e falou, mamãe, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, mas eu sei
porque eu fiquei muito tempo no eletrônico. Eu já desliguei. Você já está chegando? Eu tomo remédio ou eu espero? Aí eu falei assim, não, você quer beber uma água? Aí negociei, não, mas agora eu vou ficar bem. Então, assim, a mãe já falou que o excesso de eletrônico pode causar dor de cabeça. Então, vem na hora que você está doente, a coisa vem, mas entre a consciência e a hora da execução é que é mais difícil pra gente, né? Ai, como é que nós vamos resolver isso? Não, vai as palavrinhas bonitinhas. Da última vez você me deu palavrinhas, Fernanda. Então, é que Como eu acho? Não, eu vou falar para você. Nós precisamos de um caminho. A gente precisa saber onde queremos chegar. Então, quando eu fiz aquela primeira pergunta no bloco do que vocês brincaram, é porque vocês aprenderam habilidades de vida e habilidades sociais por meio da brincadeira, por meio da frustração, por meio de ter que assistir os seus avós interagindo com seus pais. Você teve toda uma experiência de vida que hoje os nossos filhos, por causa dos eletrônicos, estão sendo tolhidos dessa experiência. Parece que tudo virou assim, então vai para o videogame, vai para a televisão. Eu estou cansado, vai lá e assiste um negócio. Não fez, então tira o videogame. Parece que a tela virou assim o capital social. E esquecemos para onde estamos indo. O caminho, sempre que você tiver dúvida, sempre que você tiver angústia, sempre que você estiver se duvidando, estou fazendo certo ou não? A pergunta que me guia é o que eu estou ensinando de habilidade de vida. Porque o meu filho de 18 anos, ele já saiu de casa para estudar do outro lado do país. Eu não tenho noção se ele está acordando no horário ou não, se ele está indo para a aula, se ele está estudando antes da prova. Ele aprendeu hábitos, coisas durante a vida, habilidades de vida que o levam a ter sucesso na vida e poder se autogerenciar e buscar felicidade. Ele tem essa capacidade? Porque não chegou assim, fez 18 anos, parabéns para você, desce a luz divina, pronto, faz o download espiritual e agora... Ativa o modo maturidade. O jovem, nossa, agora eu já sei fazer tudo e sai fazendo. Não é assim. Foi aprendido por meio desses desafios. E a gente percebe que nesse caminho os pais não sabem para onde vão. Eles estão tentando resolver o problema agora. O problema dessa nota hoje. O problema desse videogame amanhã. E não pensam em longo prazo. Então, precisa mudar nossa mentalidade em pensar que o desafio hoje, na verdade, é uma preparação para cada tijolinho para o amanhã. E como fazemos isso? Você já me falou aí uma estratégia que você usa da disciplina positiva. Perguntas curiosas, escolhas limitadas. Você quer tomar uma água ou você quer ir lá fora na varanda respirar fundo? Outra ferramenta, limites. Limite é o seguinte, para a sua idade, eu acredito que 40 minutos é o suficiente. Eu sei que você vai reclamar, você não vai gostar. Lembra, frustração, esse desapontamento, ele é como um músculo. Ele precisa ser exercitado hoje. A criança que não sabe esperar na fila, a criança que não sabe colocar comida no prato e saber o quanto é que me satisfaz, ela não vai ter isso ao longo da vida, porque ela sempre vai esperar o externo para saber que ela está bem. Então, é importante a gente ter este caminho. Eu gosto muito dessa forma de você falar, né? Pra gente colocar a comida, assim, ó, tem que comer, tá na hora de sair e tudo mais. Mas até a quantidade, né? Meu filho fala assim pra mim, mamãe, isso aqui tá bom pra mim? Porque depois quando coloca demais, fala, ai, não aguento. Eu falei que não era pra comer. Aí agora eu falei, não, vai lá você, coloca a sua quantidade. Isso. E aí ele tá começando a entender até onde. Eu falei, se você quiser mais, você vai lá e repete, você não precisa exagerar. Né? Mas muito interessante essa visão, né, de coisas que a gente nem imagina o quanto a gente de alguma maneira está ensinando em pequenos detalhes. Mas olha, eu vou vir aqui para esse momento, aqui para esse cantinho aqui especial, para dar um presente para você. A gente tem no nosso catálogo de revistas, né, Revista Esperança, essa que foi muito bem sucedida entre a gente aqui. É de autoria da Darleide, apresentadora desse programa. Ela que é mãe também, estuda bastante questões da família. A gente está falando dessa revista que tem como tema Pais Preparados, Filhos de Caráter. Eu achei interessante, encontrei aqui um tema específico, né, um dos capítulos, a lição 2, fala assim:
amor, instrução e repreensão. É mais ou menos isso que a gente está tentando conversar aqui com você no programa de hoje, né? A gente precisa sim estudar, é por isso que a gente trouxe uma especialista que estuda esse momento comportamental, mas a gente também precisa estudar e se colocar à disposição de um Deus, né? Você estuda a Bíblia, você lê, você ora em prol dos seus filhos, porque assim, a gente sabe, né, que a gente vai até um limite. E tem hora que vai ser ele por si só, seja com aquilo que você colocou diariamente em casa, ou seja com aquilo que a gente ainda tem, de alguma maneira geral, que você tem para passar para os seus filhos, que seja por meio da oração. Olha, é muito difícil. Chega um momento que você fala assim, Senhor, eu já não sei mais, eu não estou vendo mais nem a quantidade de comida que Ele está colocando no prato, porque acho que é uma palhaçada tudo isso, ou estou correndo atrás do vento. Essas são algumas das reflexões que eu faço. E que adianta fazer reunião familiar para eles de alguma maneira estarem ali brigando, vira mais um caos, né, do que a coisa de certa forma. Mas eu não desisti, e eu espero que você aí de casa também não desista. E Deus, de alguma maneira, vai trazer para você. Por isso que a gente quer dar esse presente para você que é mãe, ou para você que é mãe ou é avó e está ali em casa. Como é que eu vou ajudar a minha filha nesse processo, o meu filho nesse processo? Então, eu vou te dar agora um número para você ligar. Você vai ligar ao 21 27 31 21. O DDD é 12, né? 0 operadora 12 21 27 31 21. A gente tem alguns atendentes lá agora, nesse momento da tarde, para falar com você. Você vai ligar e vai falar, olha, eu estou assistindo Entre Família, a Patrícia foi lá e falou, olha, tem um presente para mim. É um presente, né? É um presente que vem dos Anjos da Esperança, você não vai ter custo nenhum. Mas a gente quer que você se dedique, que você estude e que você ligue e fale, eu quero estar preparada, né, para ajudar aí nessa jornada que é tão difícil, que é ser mãe, né? No meu caso, ou você ser pai. A gente vai voltar. Vamos para o intervalo? Já? Não, eu quero falar mais. A diretora está dizendo que a gente vai para o intervalo. Mas na volta a gente vai ter mais situações. Espero que você aí de casa participe também com a gente. E a gente volta já já. Vamos começar com um brinde, né? Um brinde para esse assunto, né, Fernanda? Que a gente pode falar. Muito bom. Que a gente pode falar, ser acolhido. Ser acolhido. Esse vale a pena. Vale. Muito bom, muito E a gente, assunto de hoje, Patrícia, é pra gente, né, pastor Aleixo? E a gente... Estou até mandando um recado para a direção aqui para parar de me cobrar e começar a me encorajar mais. Fica a dica aí, ó, não é só para os adolescentes. É verdade. Que fica aí de lição. A gente já passou dessa fase, mas o encorajamento é para todos, né? E até a gente está falando um pouquinho hoje sobre essa questão aqui do encorajamento, da cobrança. A gente até aprendeu nos primeiros blocos aqui, a Fernanda, que está aqui nos ajudando. Graças a Deus que nós temos ela aqui ao nosso lado para nos guiar nesse caminho aqui, para poder trazer esse direcionamento, né? Porque a gente já entendeu que os adolescentes, eles sofrem a cobrança na escola, eles sofrem a cobrança muitas vezes dentro de casa, sofrem a cobrança das redes sociais também, que querem trazer um determinado padrão ali para eles, nos jogos que eles têm também, aí no videogame, enfim, online. E aí, como a gente lidar com essas situações? É o momento de trazer na prática também, né, Paty? E qual é a diferença entre cobrar e encorajar? E qual que é o nosso papel aí nesse processo? E a gente tem aqui no telão uma arte muito interessante, né? Pessoas âncora ou pessoas foguetes. Quem somos nós como pais agora na vida dos nossos filhos, hein? Verdade, já ouviu essa né? analogia? Já, lembrando que a âncora, o que ela faz? Ela te puxa para baixo. E o foguete? Leva para cima. Decola, né? Para cima. Vamos lá, os pontos aqui para a gente poder colocar, né? A criança mudou de ano na escola e está indo mal nos estudos. Aí vem o âncora, né? A cobrança. Espero que você alcance as notas mais altas, até porque estou aqui trabalhando para te sustentar. Aí o encorajar, né? O encorajador vai dizer o seguinte: vamos descobrir juntos quais habilidades você precisa melhorar e que tipo de apoio precisa de nós para sustentar esse desafio, ou melhor, superar esse desafio. Então, viu um desafio ali, um já diz, não, é obrigação sua. Você tem que se virar porque eu estou te sustentando e o outro não. E aí, como a gente vai fazer para poder melhorar
essa questão Eu vivi isso na prática no ano passado com meu filho, né, que fez 12 anos recentemente. E eu sou do perfil que vou falar, é assim, eu pago e tudo mais. Mas eu estou estudando em processo, em desenvolvimento. E eu sei que muitas vezes tem a ver com como eu vou falar, né? E uma das coisas que eu fiz, eu me lembro que a gente teve uma briga muito feia. E eu fui até uma psicóloga como mediadora e falei, eu não consigo me comunicar com meu filho, eu não sei o que eu vou fazer. A gente foi nessa consulta, a gente meio que se perdoou, foi muito legal. Ele falou como ele pensava, eu falei como eu pensava numa outra perspectiva. E quando a gente saiu dali, eu falei para ele exatamente isso. Tá, beleza, o que a gente vai fazer? A gente precisa ter um plano. O método que você usou no ano passado, nesse período, nesse bimestre, não foi suficiente. Eu posso intervir? Agora é a minha vez. O meu método é diferente do seu. Mas vai doer. Não vai ser fácil. Vamos lá, preciso estudar inglês. Falei, ó, eu tenho um aplicativo, né, que eu sou a rainha dos aplicativos. Tem um aplicativo aqui, eu quero 15 minutos por dia do inglês. Ah, mas não, 15 minutos por dia. Pode ser? Não, tá bom, 15 minutos eu vou aceitar. Tá? Aí ele foi falando, e o sonho dele era fazer futebol numa escolinha que tem aqui na cidade, não só na escola, ele queria mais. Falei, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, se a gente colocar no papel algumas regras e você se sair bem, eu vou te matricular na escola. Aí ele foi melhorando, mas assim, a gente teve um diálogo que a gente nunca tinha tido, né? Nossa, que então, bom. foi um negócio muito profundo. Aí a gente foi voltando, e eu estacionei ele. O que você está fazendo aqui? Eu falei, não, vou fazer sua matrícula. A gente tem um acordo. E aí ele voltou assim, super feliz. Não está, né? Virou o ano, vieram as férias. Não está assim, né? Muito bem das pernas, mas melhorou. Eu acho que agora a gente tem uma abertura. Mas de vez em quando a velha Patrícia, tô pagando futebol, cadê seu resultado? Ela aparece de volta, né? É bom deixar bem claro que nenhum pai, nenhuma mãe quer errar. Nós fazemos o que fazemos porque queremos acertar e queremos o melhor para os nossos filhos, tá? Isso é uma verdade universal. Eu nunca encontrei nenhum paciente ou cliente meu falando, eu quero acabar com a vida do meu filho. É por isso que eu faço isso. A gente está falando de uma patologia, né? Mas eu nunca conheci. A gente acaba errando porque quer acertar. E porque não tem conhecimento. Temos muita informação, mas não temos conhecimento. Então, o que você está fazendo é sair da âncora e ir para o foguete. O que a âncora faz? Ela afunda, então ela coloca o adulto no topo. Eu sei o que é melhor para você e eu faço isso, eu dou castigo, eu tiro a sua dignidade, eu te humilho e te pressiono porque eu sei o que é melhor para você. Quem está aqui embaixo está se sentindo como? Como vocês acham que está se sentindo? Nossa, obrigada, mãe, pai. Era tudo que eu queria ouvir. Assim, agora eu me sinto muito melhor, eu vou estudar. Não, a pessoa se sente muito mal. Então, em vez de pensar num relacionamento vertical, vamos pensar num relacionamento horizontal. Os pais ainda têm autoridade. Os pais ainda sabem o que é bom para os filhos, principalmente se eles são pequenos. Já na adolescência, a gente precisa chamar os filhos para focar em solução juntos. Essa analogia do foguete eu gostei bastante, porque antes de decolar, a gente precisa se organizar e alinhar as metas. O que é importante para você na escola? Qual é a média da escola? Qual é a sua meta na escola? É tirar a média ou é passar de ano ou você quer tirar o melhor? A resposta do meu filho vai ser a média. Vai ser a média. O que você faz numa situação? Lembra que a gente tem que alinhar a meta? Então, para mim, eu acredito que você tem muito mais capacidade do que tirar só a média. Então, eu fico pensando, será que dá para tirar 7 ou 8? Vamos melhorar a sua performance, vamos ajudar você a melhorar a performance, porque a gente tem, o foguete ele pode decolar para o resultado, ele pode decolar para a performance. A gente acha que só a nota representa se o aluno é bom ou não. Não é verdade. Não, ela só avalia uma coisa. Uma coisa. Numa vida extremamente complexa. Eu pensava assim, mas hoje eu já não penso mas mais sabe que uma assim, coisa né? interessante, que a gente lá em casa, nós somos 2 professores e tem um convívio muito grande na mesma instituição. Eu tenho muito cuidado em dizer para minha filha que ela tem que tirar uma nota muito mais alta do que a nota aceita pela escola. Porque eu estou desacreditando a avaliação da escola. Falou assim, a escola aceitou um 7, a escola aceitou um 6. Qual é a sua perspectiva? Eu quero que você tenha uma nota muito mais alta do que a nota de aprovação da escola. Vai devagar, porque você está dizendo que a escola não sabe avaliar. Então, o seu professor aceitou. Qual é a nota suficiente 6? Agora, para o que você quer.
Porque o que para a escola quer, os 6 é suficiente. O que você quer, esses 6 vai ser suficiente. Porque senão eu vou estimular não um ser melhor. É o ser melhor que o cara do lado. O ser melhor que a turma. E aí eu pergunto... Que é a competição. Que é a competição, que ela é infinita. Ela é infinita e traz doença mental. Doença, porque ansiedade. Onde vamos, sempre vamos ter diversidade, vamos ser diferentes. Exatamente. E é na diversidade que a gente se complementa. E se todo mundo tirou 10, ela está na média. Se todo mundo tirou 10, está na média. O que é média? Ou seja, não tem problema ficar na média. Os seres humanos todos estão na média. Os seres humanos todos estão na média, porque senão não existia média. A grande questão é o que é suficiente para aquilo que você se propôs a ser. Então, se você quer servir, aquilo é suficiente. Agora, você não pode ser menos daquilo que você pode ser para a humanidade. E a gente Eu tem não que posso ajudar deixar os de te ajudar filhos. porque eu tirei 5,5. Sim. Exatamente, isso E é a uma gente coisa tem que boa. ajudar, na verdade, os filhos a entenderem o que eles vão, como eles vão se doar para o mundo. Para o mundo, porque senão Para além dele, né? Para além do Exatamente. 10 dele, sou eu. Aquele Não, que é melhor mas- para si mesmo não é melhor para nada. E é por isso que encorajamos. Encorajar significa abrir espaço para o outro agir com coragem. Então, o que é que você quer? O que é bom para você? O que é bom para mim? Vamos sentar e conversar e alinhar isso? Tá aí, você caminha metade do caminho, eu caminho metade do caminho, a gente se encontra no meio. Eu acho que isso é maravilhoso. E aí sim, o coração vibra. Aí sim eu quero sentar e aprender a fazer bolo, mesmo assim que eu não gosto de cozinhar. Aí sim eu vou sentar para estudar, mesmo assim que eu não gosto. Eu vou fazer coisas que eu não gosto de fazer pessoalmente, mas eu faço para o bem causa do coletivo. E o isolamento já percebemos aqui, que foi o começo da matéria com o Lucas, né? Como é que a nossa sociedade está sofrendo de doença mental. E a doença mental muitas vezes vem porque eu não me sinto conectada com o Sabe meu que meio. lá em casa tem uma discussão sobre a conta de luz. Já cometi, eu falei, Alicia, você vai ter que pagar essa luz porque eu estou pagando. Mas isso não é legal. Porque ela não tem a oportunidade, eu não posso cobrar ela de algo que ela não tem a oportunidade de fazer. Tipo assim, você vai ter que tomar um banho curto porque eu estou pagando. Ela fala, eu não vou trabalhar para pagar. Eu estou cobrando ela de algo que ela nunca vai fazer. Ela não vai fazer isso. Hoje, assim, olha, nós dois estamos contribuindo para o orçamento da casa. A minha é de pagar a luz, de pagar a conta de luz, e a sua é de desligar a luz. E a gente junto, a gente faz um conjunto. Sim. Agora, você está na escola, eu tenho que tirar nota boa porque eu estou pagando. O que eu vou fazer? Ela vai sair da escola para trabalhar e pagar a escola? Ela não vai fazer isso, né? Ela não tem essa oportunidade. Aí tem uma lá, o adolescente não sabe o que fazer no futuro. 99,9% dele. Nem até a gente demora, né? Alguns Já sei, adultos, a maior gente parte dos demora. adultos tem dificuldade de admitir isso. Mas eles estão lá. O que cobra faz o âncora, olha lá, o Corinthians caindo para a segunda divisão. Não, Lá, peraí. Não vamos colocar o time de futebol, não. Você tem que ser médico ou advogado para ter dinheiro. Não tem outra opção. Ai, ai. O encorajador, estou aqui para apoiar você enquanto explora seus interesses pessoais. Então, os pais muitas vezes sabem o que é bom para os filhos, né? Põe o casaco, tá frio lá fora. Senta e estuda, é bom para você. O casaco vou engasgar. Foi, tocou no coração. Muito de mãe. Senta e come, ó, esse bolo vai fazer bem para Até o você. final, hein? Até o final, quero raspar o prato, né? Então, a gente sabe o que é bom para eles. E aí, nos colocamos na posição acima deles. Isso rouba a dignidade de alguém. Eles vão tentar se rebeldear, vão tentar conquistar a dignidade de volta, recuando, ou então retaliando. É muito ruim. Aí ele vai Ninguém querer gosta ser dessa exatamente situação. aquilo que é o contrário do que você falou. Eu vou ser o oposto. Ou então eu vou acatar como meus pais estão falando, mas vai ser infeliz. em troca da sua felicidade, eu abro mão da minha. A individualidade. E isso é muito complicado, é muito complicado. Mas a gente quer ver os filhos felizes, querem ver eles realizados. E aí, como encorajamos? Como encorajamos? Como encorajamos? Vai, encorajar. Está escrito lá, ó. Estou aqui para apoiar enquanto você explora os seus interesses pessoais. Porque isso é muito importante, né? A gente deixar a escolha dele também, porque é bem isso que a gente colocou. A gente, às vezes, não sabe muito bem aquilo que a gente quer para o futuro e tal. E eles... vem essa cobrança nossa e às vezes da sociedade também. Saiu do ensino médio, já tem que entrar numa faculdade, né? Já tem que... Não, calma, pensa. E aí, o que você quer? Meu filho já passou por vários... Primeiro, quando era pequeno, acho que ele queria ser policial. Aí depois passou a fase do bombeiro e policial. Depois veio a fase
de que ele queria ser, que era engenheiro, depois advogado. Então... Agora ele quer ser apresentador de TV. Ainda não. Não quer? Ainda não. Mas, então, é toda uma descoberta, né? São as fases ali. E a gente nunca disse, não, você tem que ser isso porque ganha mais dinheiro e tal. Não, a gente sempre focou para ele, o que vai te deixar mais feliz? Qual é a profissão que vai te deixar mais feliz? Mas claro que tem que ser algo que vai te trazer um sustento também, né? Além de te dar prazer, vai te trazer um bom sustento. Posso ser aberta aqui? O meu filho, quando ele estava no 9º ano, falou, eu não quero ir para a faculdade. Imagina, uma pessoa que ama educação, né? Eu já estou agora no meu 2º mestrado. Eu quase caí para trás. E nesse momento, como é que eu vou colocar tudo aquilo que eu ensino, né, na hora do vamos ver, né? Dá um calafrio. E na hora, a gente quer reagir. E aí, o que eu fiz foi respirar. Falei, me conta mais. Por que você está pensando? Eu não gosto de estudar. Eu não gosto dessas matérias. Por que eu tenho que aprender biologia? Por que eu tenho que aprender química? E ele questionando, falei, puxa, olha só, quando a gente encoraja, a gente realmente abre espaço para o outro agir com o coração, né? Eu quero que meu filho haja com o coração, mas eu quero escutar aquilo que eu quero escutar. E naquele momento eu falei, você é questionador. Você é uma pessoa que está questionando o sistema. Me conta mais. Então eu fui, é muito descômodo, dá um medo danado. E eu fui abrindo espaço para ele, conversei com meu marido, e aí a gente abriu um espaço assim para falar todas as coisas que ele era bom em fazer. Ele gosta muito de número, ele gosta muito de ver os números na Bolsa de Valores, então ele gosta de números, ele gosta de matemática. Ele não gosta da matemática que é ensinada na escola, mas a matemática aplicada na vida é boa. E aí voltamos, conversamos, porque a gente quer resolver o problema na hora, né? E às vezes um tempo é tão bom, dá um tempo para pensar, organizar as ideias. E aí sentamos e falamos, você é muito bom em organizar números, em organizar tem um videogame específico que ele gosta, e ele sabia os números, os rankings. Eu falei, nossa, essa habilidade aí que você tem é uma habilidade boa para o mercado financeiro. Você já pensou nisso? E aí ele falou, não. Quer saber mais? Quero. Então tá bom, olha, o mercado financeiro funciona assim, vamos conversar com esse amigo nosso, faça um curso para jovens sobre educação financeira e se você conseguir economizar um dinheiro, daí você pode abrir uma conta e começar a fazer, colocar isso em prática. Menino, ele gostou tanto, ele cresceu tanto, foi assim, realmente ver ele desabrochando. Quando chegou no 11º ano, ele falou, já sei o que eu quero fazer. Eu quero fazer economia. Eu quero fazer economia num lugar que tem neve, numa escola pequena e do outro lado do país. Olha que legal. E aí fizemos um tour durante as férias. Desesperou, né? Durante as férias, falou, tá encaminhada. Que eu incentivei demais, né? Porque agora é lá do outro lado. Chegou no 12º ano, ele fez a aplicação antecipada, passou. E ele já sabia o que ele queria fazer mesmo antes de terminar o que a gente considera aqui o ensino médio. Então, ele está lá fazendo isso, adora. E adivinha, nesse final de semana especificamente, ele foi convidado e foi selecionado para participar de um curso intensivo para quem quer entrar lá na Bolsa de Valores de Nova York. Aí agora a mãe... O coração da mãe, a mãe foguete, né? Está sendo. Eu não sei o que vai acontecer depois. Sinceramente, eu não sei. Mas o processo está encaminhando para algo bom a despeito do que ele vai... E sustentar esse processo com fé, pastor. Você ensina sobre fé. A fé está exatamente aí. A gente pega as pequenas coisas, as pequenas pistas e vai caminhando em frente com coragem. Porque quando os nossos filhos sentem que nós temos fé neles, o que vai acontecer? Eles vão sentir que eles podem errar, eles podem tropeçar e principalmente eles podem explorar. Essa exploração criativa, ela é fundamental. Verdade. Esse ponto da fé é algo que a gente deve sempre incentivar os nossos filhos, né? Em casa, é uma coisa que a gente sempre incentiva bastante, né? A busca, claro, por aquilo que ele quer, por aquilo que ele gosta e especialmente as atividades da igreja também. A gente tem sempre incentivado o nosso filho, que ele agora está descobrindo que ele gosta muito de música, não só cantar, mas também aprendeu a tocar o ukulele e é uma facilidade que eu acho incrível isso, né? E até falando nesse ponto de estimular, né, os filhos, atividades em casa, atividade na escola, a gente não pode deixar de incentivar os nossos filhos as atividades na igreja também. Você pai, você mãe, você quer que seu filho
ele cresça, né, nos caminhos do Senhor. E isso depende da gente incentivá-los também. Chega alguns momentos ali que eles vão tomar as próprias decisões, as próprias escolhas, mas a gente tem que fazer sempre a nossa parte também, não é mesmo? E eu tenho um convite todo especial para fazer para você, que a minha família já está toda envolvida nesse projeto também, em participar, em acompanhar, que é, Semana Especial Eu Creio. O pastor Gilson Brito estará apresentando aqui na TV Novo Tempo esse momento todo especial de aprendizado da Palavra de Deus. Semana Especial Eu Creio, especial de Páscoa, que você vai acompanhar aqui na TV Novo Tempo. Já está aparecendo até no GC aqui, está aparecendo os dias, né, as datas que você vai acompanhar. 29, 30 e 31, aqui na TV Novo Tempo, você vai acompanhar essa programação toda especial. Não perca, tá? Convide a família toda, convide os amigos, especialmente a sua família, para acompanhar junto com a gente também. Além do pastor Gilson Brito, ele sempre vem acompanhado de quem? Do Quarteto Arautos do Rei. Tem mensagem especial com o Quarteto Arautos do Rei para você acompanhar também. E falando em Quarteto Arautos do Rei, lá em casa, a gente sempre chega lá e pede: Alexa, toca Arautos do Rei. E pronto, ela já vai tocando direto Arautos do Rei. Inclusive, eu tô com o pastor Éder. Como é que tá, pastor? Querida. Tudo bem? Graças a Deus. Barítono do Quarteto Arautos do Rei. Vai estar junto também nessa semana toda especial. Com certeza. Vim aqui para reforçar o seu convite. Maravilha. Nós estaremos juntos dos dias 29 a 31, nesse especial da Páscoa que está muito bem feito. Incrível. Muito bem preparado para aquecer o seu coração. Legal. E conta pra gente aqui, pastor Éder, como é que é participar de uma programação toda especial dessa, no momento em que as pessoas, nós, né, estamos com o coração mais aberto, mais receptivos, né, para receber essa mensagem especial de Páscoa. Como é que é participar, fazer parte de tudo isso, tocando o coração das pessoas através da música? É realmente um privilégio fazer parte de um ministério que a gente sabe que tantas pessoas amam, que tantas pessoas apreciam o nosso trabalho, mas a gente não apenas produz música, a gente sabe que o efeito daquilo que a gente faz consegue transformar vidas. Com o agir do Espírito Santo, as pessoas elas são comovidas com essa mensagem que vem da palavra. E esse especial da Páscoa, ele tem o objetivo de levar as pessoas a refletirem naquilo que Jesus fez por nós. Se a gente não acredita nisso, se a gente não crê no que Jesus fez por nós, é vã a nossa fé, não tem uma razão de existirmos. Eu gosto muito de uma citação num livro, O Desejado de Todas as Nações, que diz que nós deveríamos diariamente tirarmos pelo menos 1 hora para refletirmos na vida de Jesus ponto a ponto, principalmente nas finais, porque dessa forma a gente consegue ter esperança e a gente tem um referencial de que caminho devemos seguir, que exemplo devemos ter para a nossa vida. E esse especial da Páscoa é justamente de incentivar as pessoas a refletirem naquilo que quem Jesus é e no que Ele fez para nos dar a salvação. Fantástico. Eu vou estar acompanhando junto com a minha família e eu espero que você também acompanhe junto com a sua família, tá bom? De 29 a 31 agora, de março, aqui na TV Novo Tempo, você não pode perder, tá? Foi feita essa programação, está sendo preparada com todo carinho para você. E agora, pastor Éder, aquele convite especial para quem está do outro lado, para aceitar o apelo. Eu ia até pedir para cantar um pedacinho de uma música, mas... Meu contrato é que eu só posso cantar com os 4. Ah, é mesmo? É? Mas ó, a gente está em 3 aqui, ó. Se fosse eu, você, o pastor Aleixo, quase que dava, viu? Faltou mais um. Acho melhor não. Com o Aleixo eu acho meio perigoso, assim. A qualidade eu não sei se vai conseguir manter. Não vai chegar. Mas eu garanto que no dia 29, 30 e 31, a qualidade vai estar lá em cima, porque o nosso Deus vai estar presente e você também. Então aproveite para convidar todos os seus amigos, familiares, vai ser especial, é um momento especial. Todo o nosso país para refletir e para comemorar esse episódio, esse momento da vida de Jesus. E você é o nosso convidado na programação da Novo Tempo. Maravilha! Ó, já estou até pensando em algumas pessoas aqui para eu convidar, alguns vizinhos, alguns amigos, que pode ser de longe também, porque vai ser pela TV Novo Tempo que eles podem acompanhar. Manda no grupo da família e não esquece, convida aí a família toda para estar junto, viu? Seus filhos, né? Principalmente aqueles que são adolescentes também, porque a programação é para todo mundo. Combinado? Então, de 29 a 31 de março aqui na TV Novo Tempo, especial de Páscoa, Eu Creio.
A gente vai para aquele intervalo rapidinho. Pastor Éder, obrigado, viu? Opa, obrigado por estar com a gente aqui. Gratidão, minha. A gente vai para aquele intervalo rapidinho, já, muito mais aqui no nosso bate-papo do Entre Família. Estamos de volta com esse assunto aqui. Se vocês ouvissem os bastidores, já fiz a minha consultoria ali rapidinho com a Fernanda, aproveitando. E a gente vai continuar o assunto. A gente tem uma interação para a gente concluir e deixar a Fernanda falar um pouco mais, fechar o assunto. E a gente vai colocar aqui na tela. Teve uma pessoa que fez contato com a gente e falou, é a Amélia. Boa tarde. Gostaria de saber como lidar em situações em que o filho se cobra muito. Meu filho é a cobrança excessiva em pessoa e isso me preocupa. Quer dizer, a autocobrança, né? Será que tem a ver com o local que ele está inserido? Por que será? Onde será que essa criança, esse filho, que eu não sei que idade tem, mas podemos assumir, seja 5, seja 9, seja 13, seja 23, por que será que se cobra? Eu faria perguntas curiosas. O que aconteceria se isso que você quer, a nota 10, o trabalho, o estágio, se isso acontecesse, o que isso significa para você? Né? Encorajar, abrir espaço para o outro agir com o coração. E muitas vezes a gente quer dar um conselho, quer dar uma orientação, quer dar uma resposta pronta e esquece do processo. Faça a pergunta para um aluno que se cobra demais, assim, o que representa esse 10 para você? Você ser o melhor ou ser o melhor para você mesma vai fazer que diferença? É porque você quer oferecer o melhor para os outros? Será que você pode oferecer o seu melhor tirando 9 também? Me explica como é estar na sua cabeça, como é estar no seu lugar. Me explica o que te impede de você ser feliz se você não tira essa nota, se você não consegue esse estágio. Outra boa pergunta, qual é o seu maior medo? Se isso acontecer, se você não conseguir esse resultado, essa performance, não entrar no time, não entrar no elenco do teatro, o que vai acontecer? Porque muitas vezes a gente é determinista, né? O passado nos determina quando na verdade isso aconteceu e a gente esquece de olhar com esperança para o futuro. Por que isso aconteceu? E agora? O que você vai fazer? E espera a resposta. Porque muitas vezes nem a criança, nem o jovem sabem. Você quer ajuda? Nossa, olha quanta paciência, olha quanto silêncio. É poderoso. Porque eu também não sei a resposta. Vamos pensar junto, eu estou aqui do seu lado até você conseguir se sentir confortável. Então, é isso que eu falaria para essa mamãe, né? Abre espaço para entender. E abre espaço para criar novas metas que sejam mais saudáveis, junto com o seu filho. Como estimular, né? Esse pensamento, o pastor estava falando da nota da filha, né? Mas o que você tirou essa nota? Por quê? Ah, não sei. De que era o assunto? Não sei. Às vezes as crianças não sabem nem porque não quero. Você não quer comer? Não quero. Mas por quê? Não é porque eu não gosto, porque é azedo, porque é doce, porque tem uma textura que não cai bem no meu paladar. Então, eu acho que falta também a gente ter essas palavrinhas, né? Ajudar a criança nesse processo. Vamos pensar junto? Ó, eu acho assim. O que você acha disso? E né? onde que essa cobrança está escondendo uma falta de reconhecimento? Quem eu sou? Eu sou e só sou o que sou e só vou encontrar meu lugar, meu afeto, o meu reconhecimento com essa nota, com essa performance no trabalho, porque pessoas que já entram no trabalho com o seu reconhecimento, elas são mais saudáveis no trato por outro, porque senão elas são devoradoras, né? Se os meus filhos, eles só serão o que são, relativamente à nota que eles tiram, isso aí é um loop, é um buraco no coração infinito, né? O filho se cobra muito, mas ele se cobra muito porque ele está querendo alcançar o quê? Porque no final das contas, lá no fundo do coração, ele não quer ser uma pessoa que tira 10 em tudo. Ele quer ser uma pessoa reconhecida e acha que só será reconhecido com isso. Mas isso é um beco sem saída, né? Eu ensino para os meus pacientes e para os meus clientes o número mágico. Vocês já pensaram assim, quando eu tiver tantos anos, eu vou estar casado. Quando eu tiver com tantos anos, eu vou ter 100 mil reais. Não é? É um número mágico que a gente se coloca essa expectativa e não tem problema nenhum em ter expectativa. O problema é quando a gente se define por essa expectativa. É o meu cargo, é o meu trabalho, aquela idade vai definir. Vamos ter uma visão um pouco mais ampla e aberta e mais saudável,
que é todo o tema desse programa desde o começo com o Lucas, né? Saúde mental. Assim, o trabalho que você executa, as pessoas que você ajuda, os números de seguidores que você tem, já faz a diferença com eles? A audiência que vocês têm, uma pessoa escutou, melhorou, já está valendo, você está contribuindo, você tem esse senso de que você está contribuindo? Na escola, você tirou 5,4. Eu não sei quanto é a média. Quanto é a média? 6. A média é 6. Ok. Então, você não é 5,4. É que o seu esforço, ele não te levou além daquilo que você se colocou como meta. Então, só precisa mudar o esforço, porque você é uma pessoa capaz. Eu acredito em você. Então, você vai conseguir contribuir, você vai conseguir mudar. Você acredita que você vai conseguir mudar? Não, eu não acredito que eu vou conseguir mudar. Então, daí temos um outro diagnóstico. Vamos ter que ajudar essa pessoa, por meio do encorajamento, fazer com que ela entenda que ela tenha coragem para poder seguir em frente. Eu não posso estudar por você, filho, mas eu posso te ajudar. Se você não gosta do meu estilo, o papai pode te ajudar. Se você não gosta do estilo do papai, vamos contratar uma professora particular, mas sem ajuda você não vai ficar. Porque na vida nós precisamos seguir juntos. Sozinho ninguém consegue. Eu não cheguei aqui sozinha. Exatamente. Fernanda, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza de que, além de nos ajudar, ajudou O Abinal muita quer um gente. tempinho após o programa. Tá bom, 10 minutos, tá? Ajudou muita gente em casa também. E fica aqui a nossa gratidão. Até mesmo o Instagram está aparecendo na tela aí para você já segui-la também nas redes sociais. Filosofia Positiva Oficial. @Filosofia Positiva Oficial, você encontra aí no Instagram para segui-la. Segue, viu? Tem muitas dicas importantíssimas lá para você. Videozinhos práticos. Obrigado mais uma vez, Fernanda. Foi um prazer estar com vocês. Pastor Aleixo. A Bíblia tem um episódio que é uma história entre histórias, como todas as outras. A sua história, a minha, ela é uma história entre histórias. E a sabedoria em ver algo para além de nós e a sabedoria em perceber as histórias que nos antecederam. O livro de Josué, ele começa com um capítulo maravilhoso falando sobre encorajamento. Mas a gente entende melhor essa história porque quando a gente olha a história que está atrás dela. Josué lidera a entrada do povo na Terra Prometida. Mas lá no começo, lá na saída da escravidão para a Terra Prometida, quem se esperava que fosse fazer isso não era ele. Era Moisés. Josué está, portanto, substituindo. E olhando um pouco mais para a história, no capítulo final de Deuteronômio, o último livro de Moisés, no capítulo 34, antes da sua morte, o Senhor disse a Moisés, verso 4, essa é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que a daria a descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Por que ele não entrou nela? Por causa da cobrança do povo. O que Moisés ouviu antes de cometer aquele erro foi, você trouxe para cá, você nos trouxe para cá, você não tem água para nos dar, e a cobrança em cima de Moisés, você que fez com que ele cometesse um erro, e em vez de falar a rocha, ele bateu na rocha. E ao negar-se mostrar uma lição, ele se tornou uma. Agora, no começo da história daquele que conduziu, há algo que você precisa prestar muita atenção, porque é uma conversa perfeita. Deus chega para Josué e começa a dizer para ele coisas muito sérias e diz assim, ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu vou estar com você também. Não te deixarei, nem o abandonarei. E se você não prestou atenção em nada, presta atenção nisso. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Verso 7. Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedida onde quer que você andar. Já vi esse texto ser mal lido por muitas vezes, então eu quero que você não faça isso. Deus não chega para Josué e fala, seja forte e corajoso para ganhar mais 1 quilômetro. Ele não diz, seja forte e corajoso para matar jebuseus, amorreus, cananeus. Ele não diz, seja forte e corajoso e puxa a espada no primeiro momento. Ele fala, seja corajoso em fazer o que é correto. Porque se você fizer o que é correto, nada poderá resistir você. Seja forte para obedecer, porque às vezes obedecer, ser fiel e fazer o que é correto é a coisa mais ilógica que vai aparecer na sua frente.
Às vezes, fazer o que é correto vai te custar muito mais do que do esforço que você vai colocar para fazer o que é errado. Mas seja corajoso para ser aquilo que eu te chamei para ser. E o resto é a conquista que eu te dou. Os conquistadores que querem a conquista a qualquer custo não dormem à noite. Os herdeiros, sim. Os herdeiros dormem, porque os herdeiros sabem que eles têm um pai antes de ter um terreno à frente para conquistar. Moisés não entrou porque foi cobrado de maneira errada. Josué foi o maior conquistador do seu tempo, porque ele acreditou naquele que é capaz de lhe dar poder e o propósito da sua vida já tinha se estabelecido antes mesmo de ele entrar na Terra Prometida. Se existe uma coisa que você pode falar para os seus filhos hoje é: seja forte, seja corajoso. E se ele perguntar para quê, ele fala: para ser aquilo que você foi chamado para ser. Seja corajoso em obedecer, em ser correto, em ser fiel. Fracassar em tudo, sendo bem-sucedido em ser obediente, é ser bem-sucedido. Às vezes, até o recuo é um ato de coragem, mas seja corajoso e encoraje seus filhos a ser aquilo que Deus espera dele e que o mundo se torne um lugar melhor a partir da sua chegada. E que você seja bem-sucedido também. Seja corajoso em ser um pai de caráter, de moral e que seja confiante também. A gente se despede essa semana. Pois é, semana que vem. Muito bom. Linda, né? Amém. Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau. Fica agora com o vídeo de saúde.